que tá me vendo agora. Para quem tá me acompanhando, sabe que eu tô num desafio de ler um livro por semana. Então, não basta só eu falar que eu li, eu tenho que trazer para vocês qual a informação que eu tive desse livro, para que você possa também acompanhar a minha evolução, né? Se é um compromisso que eu tô fazendo. E de repente, um livro que eu ler, você também tem a vontade de ler. E se você se interessar, você já vai saber do que se trata esse livro. Então, eu vou falar para você sobre o livro Pense e Enriqueça, que eu li essa semana. Eu já vou adiantar que eu já havia lido esse livro há um tempo atrás. E ele é muito importante que ele leia com calma, com tranquilidade. O bom seria você degustar pequenos textos todos os dias, né? Um capítulo ou pelo menos metade de um capítulo por dia. E com calma você ir colocando em prática. Eu já havia lido esse livro antes, então eu tô lendo ele com mais rapidez, até porque é a proposta, né, do meu desafio de ler um livro por semana. São 52 semanas no ano e quando terminar o ano eu terminei de concluir aí esses livros. Então vamos lá para a resenha? É lógico que eu vou ler aqui para vocês algumas coisas do livro, porque eu não consigo guardar tudo. Mas o que eu digo já para você de antemão, esse livro ele foi escrito por Napoleão Hill e ele era um estudante na época e ele foi desafiado a estudar a história dos homens mais ricos, né, que houve no ano de 1937. Então ele foi desafiado a estudar esses homens e como eles atingiram a riqueza. E ele foi incentivado por quem? Por Andrew Carnegie, que incentivou ele a buscar e conhecer as histórias desses homens. E diante desse estudo, ele falou com diversas pessoas, dentre elas Henry Ford, Theodore Roosevelt, o John Rockefeller, o Alexander Graham Bell, Thomas Edison, entre outros. E ele aprendeu muito e ele entendeu que existia um padrão de comportamento para que essas pessoas se tornassem ricas, milionárias. E foi isso que ele quis mostrar. Então, quem pensa em riqueza não é só para adquirir uma riqueza de dinheiro, mas uma riqueza genuína. Você precisa mudar padrões de comportamento, de pensamento, mudar a sua mente para que as coisas aconteçam. Acreditar naquilo que você tem, como você tem metas, métodos, jeito. E foi isso que essas pessoas mostraram para ele nesse estudo. Então, eram 13 passos. E quais eram esses passos? Eu vou ler aqui para vocês, tá? O primeiro passo é o desejo, né? O desejo de adquirir a riqueza. E sem esse desejo, não é possível que você tenha a riqueza, que ela chegue até você. Porque é necessário que você tenha um desejo, como tudo na vida. Quando você deseja comprar uma roupa, quando você deseja comprar um carro, primeiro esse desejo, ele nasce dentro da sua mente, dentro do seu coração, para depois materializar aquilo que você quer. Segundo passo é a fé. Sem fé é impossível a gente atingir qualquer coisa. Se nós não formos movidos pela fé de acreditar que a gente pode, nada a gente vai conseguir. A autossugestão, ele ensina que através da autossugestão. E o que é a autossugestão? É você mentalizar o que você deseja, como você deseja, em qual tempo que você deseja e o que você vai dar em troca. Porque sim, não existe café grátis, meu irmão. Existe algo que você vai fazer para que isso aconteça na sua vida. O conhecimento. Você tem que ter um conhecimento especializado daquilo que você vai oferecer em troca daquela riqueza que você deseja adquirir, né? Se for um carro, por exemplo,
você tem que ter o quê? O conhecimento do carro que você quer, das condições, do valor que você vai pagar. Então, tudo tem essa necessidade. A imaginação, tudo nasce na nossa mente. E a nossa mente cria coisas maravilhosas, mas também cria coisas que não são tão maravilhosas assim. Então, precisamos, né, colocar a nossa imaginação para o nosso bem, ao nosso favor. A nossa mente, ela é poderosa. Então, vamos usar essa mente poderosa que nós temos para criar o bem, não é mesmo? Aí, depois disso, nós temos o quê? O planejamento organizado. E esse é o 6º passo. Sem o planejamento organizado, como você quer, em quanto tempo, como vai ser, sem esse planejamento, dificilmente você vai chegar aonde você deseja. Tomar a decisão é o 7º passo. Você tem que se decidir. Se você deseja atingir qualquer coisa, seja uma nova casa, seja um novo trabalho, um novo relacionamento, tudo parte a partir de uma decisão. Você tem que decidir que você quer aquilo. E a partir desse momento, dar os passos para que você chegue nessa decisão que você tanto deseja. Perseverança. Essa é muito importante a gente ter. Perseverança. Sabe por quê? Porque você sabe muito bem, como eu sei, que muitas vezes nós temos sonhos, nós temos desejos, e no meio do caminho, certas coisas nos tiram da rota, nos desmotivam. E aí, o que acontece? Se eu não perseverar naquilo que eu desejo, logo eu vou desistir do que eu quero. Então, sim, a perseverança, e ele fala sobre isso neste livro. É claro que eu tô aqui dando uma pincelada rápida, tem que se aprofundar, mas isso já tem aí para você ter uma meta, um pouquinho. Se você tiver um desejo de conhecer o livro, você já sabe do que se trata. E aí você consegue identificar se esse livro é para você ou não. Então eu espero que eu esteja aqui te ajudando. O poder da mente mestra. O que é a mente mestra? É um mastermind. É um ciclo, é um ecossistema. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém desempenha nada sozinho. Gente, meu café vai esfriar. Delícia um cafezinho. Sem uma pessoa ou várias, você não consegue fazer tudo sozinho. Há necessidade de ter outros. E um ajuda o outro em comunhão, né? Sem causar rivalidade. E aí se atinge o objetivo daquilo que está buscando. Então, existe uma mente mestra que vai guiar os outros e que vai aprender com os outros o que deseja e aonde deseja chegar. É num conjunto, é um ecossistema. E as pessoas que são essas pessoas que fizeram tudo isso, entenderam que chegaram a essa riqueza, entenderam tudo isso que esse livro aqui menciona. Então é muito importante, se você quiser atingir a riqueza na sua vida, você siga esse passo a passo. O mistério da transmutação sexual. Gente, mas o que isso tem a ver, né, com a riqueza, com o poder? O ato sexual é a coisa mais importante que o ser humano, uma das coisas mais importantes é um prepulsor, né, de sentimentos, de coisas boas que acontecem, né? Quantas pessoas que não fazem loucura, né, para ter um momento de prazer, né? Então, sim, aprender a canalizar essa força da transmutação sexual para atingir a riqueza que você quer. E esse livro te explica como. O subconsciente, a mente subconsciente, gente, ela guarda muitas coisas do que aconteceu na nossa vida. E dentre elas são colocadas crenças, limitações
E é necessário que a gente faça uma varredura, que a gente limpe essa mente para que novas coisas sejam colocadas e que a gente atinja o nosso objetivo, que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. Esse é o 10º passo, né? A mente, desculpa, é o 11º passo, que é a mente é do subconsciente. O nosso cérebro, ele é fantástico. Tudo aquilo que o ser humano pode pensar, imaginar, ele pode criar. É através do nosso cérebro. Tá nascendo agora aí, há um tempinho aqui, né, a inteligência artificial, e aí vai ser já tá começando a ser o nosso futuro, a inteligência artificial. Mas ela só nasceu, por quê? Porque teve uma mente muito poderosa, uma mente criativa que está alimentando essa inteligência artificial. E essa mente é eu, é você, é todas as pessoas. Porque o nosso cérebro ele é poderoso para criar. Então, é muito importante que você veja. Então, vale a pena até eu citar aqui uma frase. O sucesso, ele vem para aqueles que têm consciência para o sucesso. Percebe? Se você tiver a consciência do sucesso na sua vida, você vai atingir esse sucesso que você quer. Pode demorar um pouco, pode não ser agora, mas você vai chegar aonde você deseja, de fato, alcançar. E depois, né, o nosso 13º passo, o 6º sentido. Gente, o que é o 6º sentido? É a força motriz, é a nossa inteligência infinita, é o nosso eu superior, o nosso Criador, o divino, que nos conecta, que nos fala o caminho, que fala ao nosso ouvido, sabe aquela intuição que muitas vezes eu e você deixamos de lado? Esse é um passo muito importante, que você tem que começar a observar, né, a voz da sua intuição e seguir essa intuição. Não deixar que a voz do outro tire você do seu caminho, do seu rumo, da vida que você escolheu ter. Pense que você vai atingir aquilo que você deseja se você correr atrás dos seus sonhos. Ninguém sonha os seus sonhos. Ninguém tem os mesmos objetivos que você. E nem você o mesmo objetivo do outro. Então por que você está preocupado com algumas críticas, com o que os outros vão pensar? Você deixa que os outros direcionem a sua vida? Para pensar sobre isso. Tá vendo como esse livro é muito mais do que um livro que fala sobre a riqueza financeira? Ele realmente é uma autoajuda. É para você olhar para a sua vida como um todo. E essas pessoas que adquiriram a riqueza nesse livro, essas pessoas, elas tiveram esse passo a passo. Elas lá atrás já sabiam sobre isso. Então, foi deixado registrado através de Napoleon Hill para que você e eu possamos aprender. E não é só ler, é pôr em prática, é praticar todos os dias. Todos os dias você tem que aprender, entendeu? E aí, você tem que vencer alguns fantasmas. E esses fantasmas são 6 medos. E você tem que limpar esses medos para se tornar uma mente rica, tá? Mas antes você precisa de abandonar 3 amiguinhos que andam juntos, mas que são os seus inimigos. E quais são, então, Cláudia, esses inimigos? É o inimigo da indecisão, o inimigo da dúvida e o inimigo do medo. E dentre esses daqui, você pode ter os 3, você pode ter um só, ou 2, ou você pode não ter nenhum, e que maravilha se você não tiver.
né? Sinal que você já deu uma evoluída e que você já cresceu. Mas a maioria das pessoas carregam esses medos, essa indecisão, né? E a dúvida. Será que eu devo fazer isso? Mas será que se eu fizer, né? Ah, mas será que eu vou? Será que eu não vou? É aquela indecisão. E o medo? O medo é o pior. No medo existem 6 fantasmas que todos nós, a maioria de nós temos. E são 6 medos básicos que todo ser humano padece em um ou em mais deles. E a maioria das pessoas tem sorte de não sofrer todos esses 6. Pela ordem mais comum, são esses que eu vou te falar agora, que está aqui escrito no livro, que você e eu, nós carregamos. Mas que dá pra gente se livrar, dá pra gente trabalhar isso na nossa mente. Por isso que o autoconhecimento, estudar, eu gosto muito de falar, né, sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento humano, gente, isso é muito importante. Quando você se conhece, quando você sabe aquilo que você deseja, você vai chegar na onde você deseja. Pode demorar um pouquinho, mas você vai chegar e nada vai te paralisar. Então vamos lá para você saber quais são esses medos. O medo da pobreza, o medo da crítica e o medo da doença. Estes costumam estar na base das preocupações da maioria das pessoas. O medo da pobreza. A pior pobreza que existe dentro de um ser humano é não encontrar gratidão em nada, na vida que ela tem, no que ela é. Por mais simples que a sua vida seja, é muito importante que você olhe e tenha gratidão por tudo aquilo. Porque na palavra de Deus diz assim, que quando a gente é fiel no pouco, no muito, Ele nos dará. Para isso, a gente precisa de ter a sabedoria. Sem sabedoria, a gente nunca vai entender as grandezas que existem, não é mesmo? O medo da crítica. Quanto tempo eu fiquei aprisionada no medo da crítica? Fazer isso aqui, ó, que eu tô falando agora, fazendo esse vídeo aqui. O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar ao meu respeito? E sabe que eu aprendi? Que tá tudo bem, a sua opinião ela é sua. Isso não vai interferir no que eu sou. E você tem todo o direito de ter uma opinião divergente da minha. E tá tudo bem com isso. Então, se você quer me criticar, paciência, me critique. Tá tudo bem? É só aquilo que você pode oferecer. Cada um dá aquilo que tem. E quando você entende isso, você perde o medo de ser criticado. Você cresce como pessoa. Você muda a mentalidade. Você vai para outro nível de consciência. É muito importante que você preste atenção nisso. Medo da doença. A doença, ela começa onde? Nas feridas que não foram curadas. Nos traumas, nas coisas que nós passamos e que nós não trabalhamos para nos curar. Ou porque nos falta entendimento e a gente nem sabe que está passando por isso. Ou então, simplesmente porque a gente ignora. Só que o nosso corpo um dia mostra. E ele mostra de uma forma terrível. Muitas vezes, a maioria das vezes, a doença não vem para te punir. Ela vem para te ensinar. A te ensinar a você a se amar, a olhar para você, a olhar para suas mazelas, a olhar para suas dores, e entender o que você pode melhorar, como você pode se curar. A cura, ela acontece quando você cura dentro de você toda aquela dor que você sente, limpa todas aquelas crenças que foram implantadas na sua vida. E aí sim, a doença, você se cura dessa doença. O medo
de perder o amor de alguém. Isso também nos aprisiona, né? Se aquela pessoa não me amar mais, e se eu não tiver mais a minha mãe que vai me amar, se eu não tiver mais o meu pai que vai me amar. Ninguém tem o amor para sempre. E se você um dia tiver o medo de perder o amor de alguém, é porque não era amor de verdade. O amor de verdade, ele vem sem a cobrança, sem o desprendimento. Eu te amo e se preciso for, você não estar ao meu lado para que você seja feliz, eu vou deixar você livre. Isso é amor verdadeiro. O amor, ele é incondicional. Eu amo você não pelo que você me faz, mas eu amo você porque eu me respeito, porque eu te respeito. E sem que você tenha o seu livre-arbítrio. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos ama incondicionalmente e Ele nos deixa livre para que a gente faça as nossas escolhas. Então, se você tiver medo de perder o amor de alguém, é porque esse amor não era real, não era verdadeiro. Pensa nisso. O medo da velhice. Quem que não vai ficar velho, gente? Todos nós. Todos nós vamos ficar velho. O importante é que a gente não passe pela vida simplesmente por passar. Que a gente faça da nossa vida acontecer. E quando lá na velhice a gente chegar, que nós tenhamos momentos alegres para lembrar, com risadas, com alegria, saudável. É sobre isso. Muitas pessoas são novas de idade e são velhas. Você olha para o rosto da pessoa, está carregado, envelhecido. Por quê? Porque a pessoa não tem uma palavra boa para falar, a pessoa só pensa coisas negativas, ela só vê o lado ruim das coisas. Essa pessoa envelhece, não só a face, não só o corpo, mas ela envelhece a mente. Ela fica amarga. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente pensa. Pensamentos mudam a nossa vida. Pense positivo, acredite nas coisas melhores. Viva cada momento do seu dia como se ele fosse único. Afinal de contas, você só tem hoje. O passado tem que ser uma referência, o futuro é só o foco de onde você quer chegar. Mas o seu futuro ele começa agora com os seus pensamentos, com a forma como você vê. Então, faça de tudo para que quando chegar lá na sua velhice, você chegue da melhor maneira possível, com muito sorriso, com muito vigor, com muita alegria no teu coração e com muita saúde. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: eu desejo que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. É uma frase muito pesada, mas ela é muito verdadeira. Porque tem pessoas que estão vivas, mas já morreram faz tempo. Só não desencarnou. Presta atenção, se você não é essa pessoa, e olha para você e modifica isso agora, tá bom? E por último, é esse, o medo da morte. A morte vai chegar para todos nós. É inerente. A gente veio para cá para aprender, para evoluir, para crescer como pessoa. E uma hora, nós vamos fechar os olhos. As pessoas que nos amam vão perder a nossa companhia. Nós vamos perder a companhia daquelas pessoas que a gente ama e que se foi. Mas ninguém é eterno. E você não perde ninguém, porque você nunca teve ninguém. A pessoa vem aqui na Terra, ela nasce com um propósito. E o propósito é você aprender todos os dias. Eu e você, nós aprendemos todos os dias.
E um dia a nossa senha vai chegar. Chegou o nosso momento. E o importante, aquilo que você veio fazer aqui, você fez? Então, isso é um motivo para a gente começar a analisar. Isso que eu estou fazendo agora, eu tenho certeza que faz parte da minha missão. Eu sei que essas palavras que eu posso estar usando agora podem modificar a sua vida. E se eu tiver o medo de ser criticada? Se eu tiver o medo da indecisão? Se eu tivesse a dúvida no meu coração? Eu deixaria de fazer e de cumprir o que eu vim aqui para cumprir. E de repente, você, que precisava apenas ouvir essa palavra, ia deixar de recebê-la. E isso é um egoísmo da nossa parte. Nem todas as pessoas vão falar aqui diante de uma câmera, vão falar sobre isso. Tem pessoas que só precisam ouvir e a missão delas é outra na Terra. Mas todos nós viemos aqui com um propósito. Todos nós viemos aqui com uma missão. E a primeira missão que nós viemos aqui é aprender a nos amar. O primeiro mandamento da Bíblia é: ame-se primeiro e depois ame seu próximo como a ti mesmo. Honre teu pai, honre tua mãe. Esse é o mandamento da Bíblia. Então, nós estamos aqui com um propósito muito grande. Não deixe de cumprir, não deixe de buscar o seu propósito e a sua missão de vida. Bom, este foi o ensinamento que este livro me deu. Se você sentir no coração, compre esse livro. Se você não puder comprar, existe audiobooks no YouTube. E você pode escutar em algum momento que você tiver no lazer. Vai escutando com calma e você vai aprendendo. Eu li muitas partes desse livro, outras eu acompanhei com o audiobook. E isso se chama gestão de tempo. No dia a dia, nós temos muita coisa a fazer. E esse livro, como outros, ele toma tempo para a leitura. Então, muitas vezes, a gente coloca o audiobook, a ver o capítulo que está, presta atenção naquilo que está sendo aprendido. Eu gosto de manter sempre um caderno do meu lado. Quando eu tenho um insight, eu vou lá e escrevo rapidinho para não perder. E eu estou fazendo a minha gestão de tempo. Eu não estou deixando de aprender, que é maravilhoso. Eu estou fazendo uma gestão do meu tempo, estou fazendo o que é necessário. A gente tem casa, tem comida para fazer, né? Tem que trabalhar, tem uma série de coisas. E aí a gente aproveita aquele momento de colocar o fone no ouvido e aprender coisas positivas. É isso que a gente precisa. Então, faço o convite mais uma vez, leia esse livro, que ele não é só um livro que te ensina a enriquecer, mas é um livro que vai te mostrar o caminho do autoconhecimento e muitas coisas mais que você vai ganhar com essa literatura. Eu espero ter te ajudado. Obrigado por você que está vendo aí. Se você gostar desse conteúdo, comenta aqui o que você achou sobre isso. Conta para mim se você se sentiu motivado a ler esse livro. Ou pelo menos se você aprendeu algo, que você aprendeu ouvindo eu falar sobre isso, que é muito importante. E eu fico feliz. Obrigada, Simone, que você disse que você amou. Que legal, que bacana. Muito obrigada por você expressar a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários se você gostou desse livro. Você que vai chegar depois, que vai ver depois, né, também. Partilha com alguém que de repente você sente que também pode gostar dessa resenha do livro Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Obrigada e até uma próxima!